Olá, boa tarde, bem-vindos à Guernica. Neste mês de março entrevistamos Jean-François Delouchet, que é doutor em Ciência Política da Universidade da Sorbonne Nouvelle Paris 3, é professor associado da Universidade Federal do Pará, coordenador do CESIP, Grupo de Estudos sobre as Normalizações Violentas das Vidas na Amazónia, e membro do GENA, o Grupo Internacional de Estudos sobre Neoliberalismo e Alternativas. Na política é militante de La France Insoumise, conselheiro reeleito dos franceses no estrangeiro desde 2014, foi candidato ao Senado francês em 2014 e 2021, é ainda membro eleito da Assembleia dos Franceses no estrangeiro e no Brasil fundou em 2016 um movimento Ocupar a República em Belém do Pará. Brasil, onde reside há mais de 20 anos. Tem 51 anos, nasceu em Chartres, França, e a entrevista que gravamos no dia 20 de março é aquela que vamos ouvir de seguida. Muito boa noite. Boa noite, Frederico. Jean, a primeira questão que te queria colocar é justamente esta que parece mais elementar, mas é o que é que faz um francês que fez todo o seu percurso académico, escolar, o seu desenvolvimento político e a sua intervenção cívica em França, deslocar-se para o Brasil e mais concretamente para Belém do Pará, essa localidade em específico. E quando é que isso foi? Porque é que foi? Vamos conhecer um bocadinho dessa tua história. É sempre uma coisa muito íntima, né? Quando a gente se desloca para morar em outro país, sempre tem uma história pessoal super complexa. Eu não fujo da regra. Sempre fui apaixonado desde moleque, não sei por quê, pela América Latina. Mas era mais a parte dos Andes que me fascinava, né? Eu tinha até assinatura a revistas Arqueologia, Azteca, etc. E depois tive o prazer de conhecer o Brasil aos 17 anos. Eu fiz uma voltinha no Brasil todo, porque a minha irmã morava no Recife na época. Ela ficou 6 anos morando em Recife. E aí entre as cidades que eu visitei, adorei Belém do Pará. É, e aí depois, quando fui no mestrado em ciência política, eu me formei em história primeiro, depois quando fui no mestrado em ciência política num instituto de altos estudos sobre a América Latina, eu tinha que escolher um país. Como não tinha ido em nenhum país latino-americano a não ser o Brasil, eu falei, não falo português, falo espanhol, mas vou aprender o português aos poucos e vou virar o que a gente chamava na época de brasilianista, né? E aí foi. E quando decidi fazer o meu doutorado, o instituto que financiava o meu doutorado queria me enviar para o Rio de Janeiro ou para a periferia de São Paulo, porque eu trabalhava sobre segurança pública. A minha tese era sobre segurança pública. E falei, olha, tem muitos brasileiros muito bons que estão trabalhando sobre violência, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Agora, tem muito poucos que ainda trabalham na Amazônia sobre violência urbana, né? Então, eles me falaram, mas como assim violência urbana? Lá é mais problemas com MST, etc. A cidade onde tu vai, uma cidade pequena, é uma cidade pequena de 2 milhões de habitantes. Aí eles falaram, tá. Falei, Belém é 2 vezes Paris intramuros, como a gente chama. Então, aí eles falaram, tá bom, então a gente vai te mandar lá sem problema. E aí fiquei, etc. Voltei na França, ensinei um pouco na Universidade Francesa, mas na minha época tinha 100 doutores em ciência política por ano e 5 vagas. Então, eu tinha que achar outra possibilidade e me ofereceram aqui em Belém
a possibilidade de coordenar um projeto grande, com uma grande equipe de pesquisa que eu podia escolher, para fazer um diagnóstico da segurança pública no estado do Pará. Então, foi uma grande experiência e depois, né, virei professor visitante da UFPA, consultor do governo Ana Júlia do PT, o primeiro governo do PT no Pará, no estado do Pará. Eu trabalhei 3 anos como consultor e depois passei o concurso e acabei ficando e estou desde 2008 como professor da UFPA. Diz uma coisa, sendo que para já a tua área de estudos se centra na questão da violência, ela já se centrava em França, depois ao chegar ao Brasil, a tua postura também foi a de rapidamente passar da academia ao terreno, à- ao ativismo no próprio país onde estavas a chegar. Quais foram as tuas observações primeiras sobre a questão da violência, nesse caso no Belém, e tendo em conta que, como tu dizes, para nós europeus, uma pequena cidade é uma cidade com 10.000 pessoas, uma pequena cidade no Brasil são uns milhões. Como é que foi essa chegada e as primeiras impressões sobre as questões da violência, mesmo numa pequena cidade como Belém? Pequena cidade. Na realidade, foi muito peculiar, porque eu cheguei para fazer a pesquisa de doutorado em 96, 6 meses depois do massacre de 19 camponeses sem terras em Eldorado dos Carajás, pela Polícia Militar do Estado. Aí tinha uma tensão enorme, mas também tinha muita pressões para justamente democratizar, entre aspas, essa polícia, fazer com que ela seja mais civilizada, digamos assim. E eu entrei nessa seara, nesse momento, nesse contexto. Era um contexto onde se fundou justamente o primeiro Conselho de Segurança Pública paritário, convidando os movimentos de direitos humanos para pensar junto a política de segurança pública do governo. Bom, eu sou muito crítico sobre esses comitês, os conselhos paritários, eu até escrevi um artigo sobre isso, mas tinha um contexto de abrir, digamos assim, a caixa preta da polícia um pouco mais e, e colocar os policiais também para prestar contas socialmente, né? Ter um controle social sobre elas. E aí eu tive muito apoio do secretário da época, que acabou fundando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que era Paulo Sete Câmara, que era um antigo policial federal do Serviço Nacional de Informação, então que trabalhou para a ditadura diretamente, mas que segundo ele, né, ele tinha entendido que a polícia não podia seguir nesse rumo e tinha que se modernizar, adaptando, integrando a temática dos direitos humanos e do controle social na sua pauta. 20 anos depois, não sei se teve muitos avanços Exato. nisso aqui, mas pelo menos teve alguns pequenos avanços, mas eu acho que a cultura policial não mudou radicalmente, digamos assim, né? Como é que as populações, como é que as populações ainda veem a polícia? Qual é o sentimento generalizado da população face à polícia quando ela aparece, mesmo quando ela não está? Qual é que é o sentimento que as pessoas ainda transportam consigo em relação às forças policiais brasileiras? Aí, realmente, essa temática é colada com o apartheid social brasileiro, na realidade. Eu me lembro que durante essa pesquisa de doutorado, me surpreendi muito com um documento administrativo que eles me deixaram ter acesso e que previa um plano de policiamento ostensivo no bairro comercial popular de Belém, que a gente chama de comércio. E estava ali, no plano de policiamento, elementos amigos, comerciantes, taxistas, tá? Empresas, postos de gasolina, etc. Elementos
adversos, vagabundos, né? Pessoas de rua, pessoas sem camisa, pessoas sem carteira assinada. E aí, evidentemente, você vê, a partir desse plano de policiamento, justamente qual é a relação diferenciada da polícia com os públicos com qual se relaciona. Aí você tem, então, o centro da cidade, que acha que a polícia está aqui para proteger, que acha que a polícia tem que ser dura com os pequenos delinquentes, etc., etc., e todas as profissões que estão se apoiando nesse policiamento também para trabalhar, pequenos comerciantes, taxistas, etc., que eram os elementos amigos descritos pela Polícia Militar no seu documento. Agora, se você for para a periferia, claro que é outra coisa. É vista como um vetor de violência, de instabilidade, de insegurança, né? Sobretudo, que a situação mudou bastante em 20 anos que eu estudei isso, porque, na época, o grande problema da burguesia eram as invasões urbanas, né? As invasões de terrenos urbanos pelos sem-teto, e também as chamadas gangues dos jovens de periferia, né? Hoje em dia, tudo está muito mais institucionalizado, infelizmente. Estou um pouco preocupado que o Brasil vire, ou, se não tem já virado, um país com um Estado quase paralelo à moda mexicana, digamos assim, né? Mas hoje os territórios de periferia são fixados entre territórios da milícia, territórios do narcotráfico e várias facções do narcotráfico controlando tal e tal bairro. Mas essas milícias e essas facções de narcotráfico são elementos estabilizadores para esses bairros. E a polícia, nesses bairros, quer dizer, quando não é a polícia miliciana, claro, é vista como elemento desestabilizador e de insegurança. E na academia, como é que tu sentias que os teus alunos, os teus colegas, te viam, um recém-chegado da França, normalmente Uhum. vistos como privilegiados, mesmo que não sejam, a primeira visão é essa, e justamente a abordar estas questões, ou a querer abordar estas questões, não só sob o ponto de vista do seu ativismo geral, mas também dentro da universidade e no decurso da tua investigação como universitário. Como é que eles observavam essa tua chegada e essa tua penetração nesse universo da violência que ao Uhum. mesmo tempo é muito tabu ainda? Sim, sim. Tinha poucos colegas na época que eu comecei que realmente trabalhavam sobre o tema violência. O tema dos anos 90 não era tanto violência, era populações tradicionais já, era o meio ambiente, etc. A violência tinha muito poucos que trabalhavam, né? Eu me lembro que o único núcleo estruturado da UFPA na época que trabalhava sobre violência, na realidade fazia uma base de dados em papel, isto é, faziam recortes de jornais para amassar, né, notícias de jornal sobre violência e de vez em quando tinha recursos humanos para fazer uma pequena análise sobre o que tinha lá, mas não tinha trabalho junto às polícias. Meus colegas ficavam assim, porque durante meu doutorado eu cheguei a colocar o colete com a companhia de radiopatrulha e acompanhar as operações dentro de viaturas policiais. Eu dormia junto com os policiais na viatura para fazer guarda de presídio à noite, enfim. Essas coisas eles não estavam acostumados, né? E os próprios policiais também não estavam, né? Os próprios policiais, sobretudo os praças, né? Os subalternos,
não eram ouvidos nem pelos oficiais, nem para ninguém, né? Então, quando eu entrevistava eles, eles se sentiam muito prestigiados e queriam falar, etc. Claro que tentavam impor as suas pautas, ou salariais, ou de condições de trabalho, mas isso faz parte do jogo também, né? Mas Era muito falavam, interessante isso. mas falavam com algum receio ou, pelo contrário, tinham vontade de Não, falar? e isso era uma coisa que, bom, isso é metodologia de pesquisa que eu aprendi na marra, na realidade, né? É claro que o primeiro dia que eu acompanhava a viatura policial, os discursos que eu registrava nas entrevistas eram discursos assim de vitrine, assim, para o discurso oficial da instituição, etc, etc. Mas quando eu repetia que, olha, está tudo anônimo, nada vai sair daí. E eles viam, porque eles não podiam deixar de fazer algumas coisas ilegais durante a rota da viatura. E eles viam que eu não reagia, né? Eu me lembro que eu tive que realmente trabalhar comigo e me colocar essa seguinte pergunta, que é bastante bizarra para quem nunca trabalhou sobre temas de pesquisa de violência, que era até onde eu me calo, né? Qual é, até onde vai a minha ética profissional e minha vocação de pesquisador, né? Eu me lembro E que eu resolvi, sentias que eles sim. testavam isso? Eles tentavam testar para saber Não, eles até davam tapas em pequenos delinquentes, ou em suspeitos, ou em moleques que encontravam na rua, assediavam prostitutas, paravam na frente de um posto de gasolina, de um supermercado, de um comerciante para ter o que eles chamavam de merenda, né? Que era ou ou um produto da própria loja, ou uma quantia em dinheiro, em troca da viatura parar lá durante meia hora, uma hora, em certos horários dentro da rota. E eles viam que não era completamente besta e que podia entender que eles estavam fazendo isso. E depois de duas vezes, sabendo que eu não tinha reações em relação a essas pequenas aos ilegalismos, né, como diria o Foucault, eles começavam a confiar mais e a me falar mais. E também o fato de eu acompanhar eles, de eu colocar esse colete, porque os coletes na época não tinha um por pessoa, né? Então, o colete do serviço da noite, que era de 12 horas, passava com todo o suor da noite para o próximo de manhã, que ia colocar um colete fedido, todo suado. E eles me respeitavam por estar nas mesmas condições que eles enfrentam, sem reclamar ou sem fazer, né? Sem fazer o nariz empinado. Etc. Então, ganhei respeito com eles aos poucos e eles começavam a falar, né? E como é que então depois começaste a tratar esses dados já do ponto de vista científico e as tuas primeiras conclusões sobre essas recolhas? Como é que isso aconteceu? Quais foram as tuas primeiras observações já do ponto de vista Aham. académico? Sim. Bom, no doutorado eu me propus em estudar quase que todos os materiais de pesquisa que estavam a meu Ah, alcance, né? Isso que, aliás, impressionou a banca, porque eu não escolhi um material, eu peguei todos. Então, fiz a análise de recortes de jornais, fiz a análise dos arquivos da Secretaria de Segurança Pública e da Delegacia Geral da Polícia Civil, dos inquéritos, né? Eu fui na Delegacia de Repressão a Entorpecentes durante um mês para ler os inquéritos e fazer análise. Fui na periferia entrevistar as pessoas, entre as mais pobres da periferia de Belém, para ter o sentimento delas sobre isso. Fiz entrevistas com os policiais, essa observação participante, enfim. No que tange ao material das entrevistas, me dei conta de que a gente tinha que passar realmente por cima das prenoções que a gente tinha sobre essa população, né? Porque, ao mesmo tempo
que eles podem fazer muitos ilegalismos ou truculência enorme, né? Primeiro, eles estão dentro de uma estrutura, né? Como diz o Dominique Monjardet, eles são um martelo, não são a mão que controla o martelo, né? Então, evidentemente, o martelo pode reagir se fazendo de mole, etc., ou ao contrário, dar segurança para a mão bater exatamente onde ela quiser. Mas tinha toda uma complexidade que na época não era retratada nos estudos sobre polícia, porque nos anos 90 a gente tinha acabado de redemocratizar o país, e a maioria dos estudos sobre polícia apenas tratavam da violência institucional, dos atentados aos direitos humanos, etc. E eu me dei conta de que você não podia apenas falar disso sem falar do serviço público que eles tinham que fazer e de que maneira eles viam esse serviço público. E quando você fala com policiais, você pode ter um policial que é muito respeitoso da ordem, mas que tem pouca aderência ao serviço público de segurança. Ele está só lá para constar e fazer o mínimo possível. E você tem, ao contrário, o policial que pode ser super truculento e super que atenta muito aos direitos humanos, mas que tem uma ideia do serviço público que é muito alta. Então, a gente não pode simplificar assim, bons e maus Nada é policiais, preto porque e é muito branco, mais né? complexo. Nada é Nada é preto preto e e branco. branco mesmo. Eh, Exatamente. o acompanhamento que fizeste enfim, do nascimento do MST, do Movimento Sem Terra, essas Uhum. pessoas, que características é que tinham? Ou seja, como é que o que é que essas pessoas, na realidade, traziam? Que preparação é que traziam? Foi-se passando muito a informação de que era uma informação muito manipulada, evidentemente, de Uhum. que eram pessoas com hostis, de ocupação violenta e hostil das terras, sem Uhum. olharem a meios e a violências, e essa mensagem foi-se estabelecendo durante esse tempo, sobretudo aqui na Europa. Como Sim. é que tu caracterizavas essas pessoas e esse primeiro arranque dos movimentos sem terra? Uhum. Bom, primeiro, saiba, Frederico, que não estudei a área rural nas minhas investigações de doutorado, né? Me foquei na violência urbana, mas pela experiência, né, que eu tenho do Brasil e como cidadão, eu tenho uma visão sobre isso. E evidentemente que é sempre a mesma coisa. A gente já falou juntos, aliás, do que estava acontecendo na França e de como se vê uma violência popular em relação a uma violência mais estrutural. Eu acho que o caso do MST é justamente isso, né? A gente só vê a violência de quem está procurando os seus direitos e não vê a violência que é instalada pela ordem socioeconômica e jurídica que sustenta essa ordem socioeconômica e não vê a violência originária da grilagem das terras, que se fez a, a golpe de mortes de indígenas, de trabalhadores rurais, de exploração, de Massacre mesmo, né? exploração e de Massacre mesmo. massacre mesmo, de apropriação do comum, que é a primeira violência nessa questão da reforma agrária, né? A reforma agrária só é legítima, aliás, a partir dessa primeira apropriação do comum que aconteceu com a grilagem de terras na Amazônia, né? Então, é Que é o que muitas evidente, vezes não se vê, não é? Normalmente as pessoas analisam os processos de reforma agrária como se fossem o princípio e não uma consequência de qualquer coisa que já tinha sido apropriada e normalmente de forma selvática, não é? exato, exato, exato. Diz-me uma coisa, ao mesmo tempo, e dando aqui um salto temporal, começas-te a aproximar daquilo que foi o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff,
o que foi o período antes, Uhum. como tudo isso se começou a organizar. Tu participas num movimento, o Ocupa República, eh, e isso nasce como? Ou seja, quais foram os primeiros sinais e a primeira forma de tentar reagir contra esse golpe e a forma como ele estava a ser instituído? Uhum. Eu acho que você vai gostar do que eu vou falar, porque eu sei que você tem uma reflexão particular sobre justamente o papel dos partidos na organização da resistência popular. E, e, e o movimento Ocupar a República, que aliás fundamos com um ponto de exclamação no final, né, como uma ação, nós fundamos de forma muito bizarra, mas que começou com um diagnóstico. Estávamos em março de 2016, nós sabíamos que em 2, 3, 4 meses tinha uma possibilidade de acontecer um golpe contra a presidenta Dilma e os partidos de esquerda não estavam reagindo, né? Por diversos motivos, né? O PT local, porque estava ligado localmente ao partido que fez o golpe, né? E aí tinha muitas críticas internas ao PT sobre a gestão da presidenta Dilma, né? No mandato que começou em 2014, se não me engano. Uhum. Muitas críticas internas do PT desde na realidade, as grandes manifestações de 2013, né? Contra o aumento do preço do ônibus para estudante, que virou uma crítica à ordem que foi recuperada pela direita como elemento destabilizador do maior estilo das revoluções coloridas que a gente viu em outros países. E os outros partidos de esquerda, como o PSOL, o PSTU, etc., majoritariamente estavam na rua reclamando que a Operação Lava Jato, que era destinada a tirar o PT da jogada política no Brasil, e o presidente Lula, o ex-presidente Lula, quer dizer, o presidente atual, Atual. Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todos os partidos que se consideravam à esquerda do PT gritavam nas ruas fora todos. E aí não tinha, então, nenhuma base partidária ou organizacional que possa organizar um movimento, por isso que a gente chamou isso de movimento, para resistir ao golpe e ser o ponto de encoragem para quem queria fisicamente se opor ao golpe, né? Porque nas redes sociais é muito fácil falar, mas eu acho Ah, que sim. política se faz muito com o corpo, né? Com a resistência desse corpo, né? E aí a gente, na realidade, tem um amigo que queria apenas reunir uns amigos advogados, uns amigos intelectuais locais para discutir isso. Eu falei, olha, o momento não é mais de discutir. E com minha esposa, a gente falou, olha, a gente tem que chamar a todo mundo nas redes sociais para participar dessa conversa, alugar um bike som, como tem no Brasil, depois a gente usou uma caixa de som e um microfone, e colocar uma palavra aberta na praça para se opor ao golpe e para defender a democracia. E então, começou com mais 50 pessoas, chegou até 400, né? 400 pessoas, o que em Belém é bastante gente para reunir assim de forma regular. E, e, e a gente fazia toda sexta-feira um microfone aberto na Praça da República, né? Justamente em Belém, e todo mundo podia falar. E o nosso mote era: aqui não tem líder, só tem pessoas que organizam, né? Como eu, minha esposa, o outro amigo, Zé Maria Vieira. E a gente começou a juntar gente,
e a criar uma comunidade de afeto, na realidade, de pessoas que lutavam contra o golpe, que não estavam conformadas com esse golpe. E foi até muito psicanalítico como processo, porque as pessoas iam lá para respirar, porque a semana toda já ouviam que ia ter golpe, que a democracia estava em perigo, etc., que os avanços sociais iam ser destruídos. E tinha necessidade de muita gente de se sentirem paradas. E então a gente fez isso durante 6 meses. Depois esse mesmo movimento dentro da universidade, porque era muitos intelectuais de esquerda, né? A gente montou um curso livre contra o golpe, que durou 1 ano, na inspiração do professor Luiz Felipe Miguel de Brasília, que tinha feito um curso, e por isso ele foi investigado pela Polícia Federal, né? E então, para apoiar ele e impedir que ele fosse preso, a gente fez em várias cidades do Brasil um curso contra o golpe logo depois disso. Então, em 2017, na realidade, a gente fez semanalmente uma aula livre na universidade para falar de vários temas, né? Bolsonarismo, o lulismo, eu falei de Isso democracia. é uma coisa, eu acho esse fenómeno absolutamente extraordinário. Aliás, isso acho eu que é a forma mais essencial de fazer política e a forma nuclear de fazer política. E já agora, só corroborando um bocadinho o que estavas a dizer, eu lembro-me que nessa altura, por exemplo, na Bahia, um sítio completamente diferente, de estar em sedes do PT, de passar por alguns locais onde o PCdoB dominava e havia debates, e a questão interna desses partidos sobrepunha-se à questão do golpe. Devo Hum, dizer que o PT estava nessa altura também a atravessar as grandes divisões que acabou por ter. O isso. PSOL nasce de uma dessas, Uhum, dessas grandes divisões, ou seja, estava-se na iminência do golpe, e dentro dos partidos havia uma disputa interna e uma discussão interna que até passava pelo apoio ao Lava Jato e é, àquele processo, como se fosse uma forma de desimpedir a estrada da revolução, não é? E coisas ainda exatamente. mais bizarras do que essa. É. E desculpa interromper-te, mas Exata. Não, 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 não. Eu concordo com o que você fala. Aliás, a sua fala me fez lembrar que não falei de um partido, que é o PCdoB, justamente, na participação, e o PCdoB enxergou o Occupy República como como justamente um ponto de ancoragem e nos ajudaram vieram assim religiosamente falar no microfone, e sou muito grato por isso. Eu até falava que o PCdoB é mais petista do que o próprio PT. PT. Defendia mais o presidente Lula e o PT do que o próprio PT, justamente pelos dissensos internos que o PT sempre carrega consigo, né? E o golpe? Como é que, ou seja, o Ah, golpe acaba por acontecer, como é que isso foi depois vivido? não, bom, o Occupy República não pode continuar porque era muito cronófago para poucas pessoas serem benevolentes e manter essa Dinâmica. essa força, né, de voltar a cada sexta-feira. Durante 7 meses, não tive nem possibilidade de ir no restaurante com minha esposa, porque eu cuidava disso o tempo todo. Certo. Isso mais o curso livre depois, a gente passou um ano e meio não tendo muita vida privada e transformar a nossa vida só em política. Agora, é, depois, justamente quando o golpe aconteceu, a gente continuou durante 1 mês e meio, 2 meses, mas depois a gente viu que fato consumado faz com que as pessoas voltam para casa e tentam retomar suas vidas, porque resistência vai ter que ser no longo prazo agora e não uma coisa
justamente do momento, né? Mas teve vários eventos depois também. A gente ocupou o Ministério da Cultura durante meses também, né? Enfim. O golpe foi um golpe nas nossas vidas também, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil para muitos, né? Muitos, você pode falar para qualquer brasileiro, tentar lembrar de onde ele estava quando os deputados fizeram essa palhaçada no Congresso brasileiro, fazendo homenagem a torturadores, Pois. etc. Enfim, a gente bem lembra desse momento. E depois foi muito complicado. Mas depois, como eu te falei, como o momento da resistência mais física passou, a gente passou a se preocupar a organizar uma resistência no longo prazo, e essa resistência não podia continuar no Ocupar a República, por exemplo. O Ocupar a República foi retomado, na realidade, retomou a sua atividade enquanto movimento. Bom, até hoje temos uma lista WhatsApp, onde tem conversas, Parece. etc. A gente faz comemorações, a gente apoia atos e chama para militância, etc, etc. Mas a gente não tem mais esse hábito de a gente se encontrar. Agora, nas eleições, na primeira eleição do Bolsonaro, o Ocupa a República fez uma coisa que eu acho excepcional. Digamos assim, desde o golpe até a eleição de Bolsonaro, a gente, a gente tinha, enquanto movimento, e porque a gente acabava sendo respeitados por todos os partidos pelo trabalho que a gente fez localmente, e a gente tinha trânsito com todo mundo, porque a gente não excluía ninguém, nenhuma fala, e a gente não tomava partido justamente por um partido ou outro. É, a gente tentou participar da formação de um, um núcleo estratégico integrado de todos os partidos de esquerda, né? A gente chegou a montar uma frente popular local, que juntava o Povo Sem Medo do PSOL, o Frente Brasil Popular do PCdoB e do PT, mas não vingou, evidentemente, pelos partidos e pelas dificuldades que eles tinham. Agora, nós chegamos à véspera da eleição do Bolsonaro, na campanha, né, onde a gente acordou muito tardiamente, né, porque a gente tinha que ir para a rua 2 meses, 3 meses antes, e a gente acordou 15 dias antes do, do segundo turno. Mas aí foi maciço. Teve uma necessidade, digamos assim, de unir todo mundo para ir para a rua e fazer o que a gente chamou de virar-voto, né? Falar com as pessoas e tentar virar o máximo do voto possível. E em Belém, o primeiro turno foi difícil para nós, porque o Bolsonaro ganhou em Belém. Não ganhou no Pará, por pouco, aliás, mas ganhou muito bem em Belém. Então, a gente tinha uma missão política a fazer em Belém, e aí professores iam com os estudantes fazer vira-voto, etc. Mas a gente teve que organizar em um momento. E aí o Ocupar a República voltou à frente da cena e pediu um espaço ao Sindicato dos Bancários e chamou todos os partidos para chamar todas as suas militâncias e chamou nas redes sociais para ir lá no Sindicato dos Bancários. Eu acho que a gente reuniu umas 300, 400, 500 pessoas, não tenho ideia. Mas o que a gente fez? A gente montou mesas por bairro. A gente falou, olha, você vai montar uma lista WhatsApp do seu bairro e todo mundo que vai vir nesta mesa vai anotar seu nome, seu número, e vocês vão montar um comitê para organizar o vira-voto em cada bairro. Essas listas WhatsApp, essa organização existe até hoje e serviu também para a campanha passada, né? Alguns grupos até formaram associações ou apoiado numa escola de samba ou a um movimento local, um centro comunitário. E isso foi uma coisa muito linda. Tanto que, na última eleição, tive a surpresa de ter quadros
de vários partidos de Belém me mandando mensagem dizendo: e agora, o Ocupar a República vai organizar também? Eu falei: gente, desculpem, mas agora é sua vez. Quer dizer, vocês têm a máquina para fazer isso. Isso. Tomem as suas responsabilidades, Trabalhem, não né? é? Trabalhem um Pois é, bocadinho. exatamente. Exatamente. E aí, mas É, foi uma experiência muito eu boa. acho, francamente, este movimento que me parece-me tão importante registar, ao mesmo tempo a memória é curta e cada vez mais curta e poucos são os exemplos seguidos de trabalho, não é? Com base em outras experiências e a forma como coisas deste tipo poderiam ter sido multiplicadas Uhum, em tantos sítios. Agora, de qualquer das maneiras, na tua vida há uma outra parte que é o facto de tu continuas a tua ligação à França, mais do que isso, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista político, a tua ligação à França e a militância concreta, não é? Ela continuou, ou seja, uhum, não parou, sim. e eu partilho com algumas dessas coisas contigo, o facto de uma pessoa estar noutro país, organizar-se politicamente no país de origem, eh, e como é que isso se faça? Ou seja, és militante da France Insoumise, Uhum, também do NUPES, como frente eleitoral foi até às últimas eleições, também o trabalho académico, ou seja, como é que se consegue estar ao mesmo tempo a desempenhar um trabalho de nuclearização política, de formação política, de engajamento profundo nas comunidades, etc, etc, etc. Há bocadinho falávamos das questões policiais, talvez não se tenha ideia do trabalho de confiança que isso implica, quer dizer, de ganhar confiança, de uhum. ganhar a empatia do outro, tudo isso, mas ao mesmo tempo ser ativo e, e participante naquilo que se passa cotidianamente num país a uns milhares de quilómetros. Como é que essa tua rede de comunicação funciona? Como é que é a comunicação que se passa quando se está num país, no interior, não é? Também não se está numa grande capital Aham. e ao mesmo tempo há a necessidade de continuar organizado, militante e profissionalmente inserido neste caso em França. Não é profissionalmente, é tudo benevolente, quero te dizer. Eu Sim, não recebo sim. nada a não ser indenização para os 2 mandatos políticos que eu tenho, mas que são mandatos benevolentes os 2, né. Eu também, quando Eh, falo profissionalmente, falo no facto de sim, editares livros em França, sim. continuares presente, ou Ah, seja, claro, claro, o teu trabalho claro, está presente lá, claro. não é ausente da realidade francesa Claro. contemporânea, né? Não, claro, claro, nesse sentido, sim. E de qualquer jeito, eu acho que quando a gente entende um pouco, não somente o mundo que a gente vive, mas qual deveria ser o nosso papel nesse no devir deste mundo, a gente não pode separar mais o profissional do pessoal e do político, né? Eu acho que isso, as feministas nos ensinaram isso nos anos 60, né? O pessoal é político. A política não é pessoal, mas o Sim, pessoal sim. é político. E isso foi engraçado que o engajamento para mim começou mais ou menos na mesma época. Meu engajamento com a política francesa e com a política no Brasil começou mais ou menos na mesma época. Isto é, foi o mundo que me levou a me engajar. Quer dizer, estou como todo mundo, eu gostaria mais de beber coquetéis na praia e ler literatura e fazer amor e namorar e ir para o restaurante e beber com os amigos do que cuidar de política, claro. Mesmo que possa ter um certo prazer em
fazer isso e em montar laços fortes com pessoas que querem mudar o mundo junto comigo, isso não é uma escolha que a gente faz, isso se impõe a nós, de alguma forma, né? Isso se impôs a mim, digamos assim, no início dos anos 2010, digamos assim, né? Porque antes eu tinha militado, mas eram coisas mais esporádicas, uma manifestação de estudante, um apoio a um candidato, etc. Mas uma coisa mais de cidadão não tanto engajado, né? Nunca tinha tomado uma carteira de partido nem nada, né? Mas em 2012 me dei conta de que a França também estava numa situação ruim, que o Brasil estava crescendo, justamente estava muito otimista em 2012 sobre o futuro do Brasil, e eu achava que a França, pelo contrário, e tinha o risco de cair no fascismo, né? Então eu quis me engajar mesmo para isso. E depois, também no Brasil, o que aconteceu em 2013 também me lembrou que no Brasil não estávamos fora de perigo também. Então, tudo isso se juntou, né? Mas em 2012, Frederico, eu venho de uma família cujos pais eram de esquerda, mas de uma esquerda muito da esquerda humanista, digamos assim, mais de centro-esquerda, nada radical, era uma esquerda associativa, né? Associações de pais de escola, era o apoio ao prefeito que estava ali em Chartres justamente por 30 anos e que era socialista, Isto. enfim, era uma política muito pequena burguesa, digamos assim, para fazer rápido, né? E quando vim para o Brasil, claro que me radicalizei, né? A Universidade Francesa não faz você enxergar o mundo como ele é, né? Porque, primeiro, enxerga do norte global como se o norte global fosse tivesse chegado ao nível de desenvolvimento institucional e econômico que tem por seu próprio gênio, né? E não pela exploração e pela extração, e a gente não enxerga, não sei se a Universidade Portuguesa é igual, quer dizer, a não ser alguns, né? Alguns centros de críticos que realmente podem ensinar, mas eu não tive a sorte na França de cair numa estrutura dessa. Então, a gente é formado a ver o mundo de uma forma muito neoliberal, muito liberal, né? E aí, então, quando eu vim para o Brasil, era mais assim, humanista, engajado nas coisas sociais, etc., mas que não enxergava essa estrutura total da divisão social e internacional do trabalho se colocando em conjunto para criar essa ordem. Enfim, né? O colonialismo era muito ausente das minhas preocupações, as leituras de Marx nunca foram feitas antes de chegar no Brasil, então eu acho que o Brasil também me radicalizou, digamos assim, na minha visão, na minha cosmovisão e na minha atuação política. Isso, eu sou muito grato a isso, e alguns colegas, minha esposa também me ajudou a enxergar várias coisas, enfim. Isso por que estou te falando isso? Porque, justamente, quando eu chego em 2010, eu tinha voltado para o Brasil desde 2005 e tinha feito justamente um processo de leituras teóricas que eu não tinha feito antes no meu doutorado, por exemplo, e que abriram muito a minha mente e os meus olhos, né? Eu fiz as leituras do Foucault, do Deleuze, do Rancière, de alguns e de vários brasileiros, latino-americanos, primeiras leituras de autores feministas também, enfim. E aí eu acho que essa formação intelectual fez com que eu tive a obrigação, digamos assim, de me engajar mais, né? E aí, na França, tinha um partido hegemônico à esquerda, que era o Partido Socialista, que eu considerava como de direita. Então, não tinha possibilidade de seguir isso. E então tinha um pequeno projeto à esquerda radical, né, com o Jean-Luc Mélenchon, que começou sendo o Partido de Gauche, Partido de Esquerda, Frente de Esquerda, e agora, desde 2017, a France Insoumise, né?
e a gente passou de 6% na época de intenção de votos a 22% hoje em dia. E como que a gente faz para se organizar franceses do estrangeiro para militar? E justamente, e como você falou, eu não sou de um grande centro urbano, né? Os militantes que eu tenho por aqui franceses são 4, 5 apenas da minha cidade. Então não dá para fazer grandes reuniões ou organizações, etc. Só que a gente se organiza tudo online, tudo virtual, e a gente montou uma espécie de inteligência coletiva que se apropriou das temáticas dos franceses do estrangeiros, de onde a gente perde enquanto franceses do estrangeiros, ligando eh, esses temas dos franceses do estrangeiro eh, com os temas nacionais, né? E militando, então, na França Insoumise para fazer crescer esse projeto. E o que é muito legal com os franceses do estrangeiro é que não falo apenas com latino-americanos, que é minha circunscrição, falo com todo mundo. Então, tem franceses do Japão, da China, do Uganda, do Marrocos, de Londres, de Nova York, enfim. E são tantas realidades que a gente aprende muito junto, né? Bem, e chegamos inevitavelmente a uma questão que é incontornável. O renascimento fascista francês, evidentemente não é francês, é global, mas neste caso francês, tem uma data e um momento que é inesquecível. A primeira, creio que as coisas ficaram clarificadas quanto a este renascimento com a formação e a primeira eleição de Le Pen e aí, na altura da Frente Nacional, ainda nas autarquias, portanto, ainda nos tecidos municipais, e depois chegámos a um facto, não é? Os fascistas têm condicionado as eleições presidenciais praticamente todas. Portanto, não deixaram de existir eleições presidenciais em que os fascistas não sejam o elemento de influência fundamental. Nestas últimas eleições deu-se a mesma coisa, Mélenchon ficou a um bocadinho de passar à segunda volta, não passou ao segundo turno, passou Macron, com tudo o que sabemos dele e com tudo o que ele implica, e, bem, em 2022 e 23, explode um movimento popular que tem como base ou rastilho um decreto presidencial que não passa pelo Parlamento, que aliás menoriza o Parlamento, Uhum. torna-o insignificante completamente face Sim. até às estruturas institucionais do país, e que dura até hoje. Portanto, a esta hora em que estamos a conversar. Esse movimento foi-se radicalizando, foi tomando novas proporções. eh, Hoje mesmo, no dia em que estamos a gravar este programa, 2 moções de censura a Macron foram chumbadas no Parlamento, mas sabemos que isso nem vai refrear os movimentos populares, nem vai alterar a própria conjuntura parlamentar. Eh, se uma leitura mais ou menos sintetizada desta cronologia, eh, quais são aqueles os caminhos fundamentais que achas que a esquerda pode ou a esquerda deve tomar como resposta a esta massa popular que saiu às ruas legitimamente, cada um Uhum. com as suas pautas e com as suas reivindicações, e que até agora o que tem recebido é uma repressão anormal, não é? Quase já pouco vista, se não recuarmos muitos anos, não é? Se não formos até 68 ou coisas assim, não Uhum. temos uma resposta tão brutal por parte das forças policiais. Era como é que vês
movimento que caminhou até esta explosão de ruas que estamos a assistir? Aham. É, bom, primeiro, a gente tem que lembrar também de todo o período, que durou quase um ano e meio, onde os coletes amarelos, né, ocuparam as giratórias nas zonas rurais francesas e fizeram manifestações enormes também nos centros urbanos durante muito tempo, reclamando contra a inflação, já na época, né? É, eu acho que esse movimento, hoje em dia, se nutre também dessa organização, porque o que a gente vê não é o que é de costume na França, que tem uma grande manifestação em Paris e o interior, as cidades medianas, etc., não reagem porque Ok. ficam, né, no dia a dia, no cotidiano, e não tem expressão política maior. Hoje em dia, a gente tem um fato novo, que se repete, então, com os movimentos desta vez, e que a gente tinha visto com os coletes amarelos, que é que o interior, as zonas rurais e periurbanas estão se organizando, aparentemente sem partido, aparentemente sem sindicato, para protestar e para defender politicamente a sua vida, né? Eu acho que estamos na realidade. Bom, aqui posso estar enganado, que geralmente eu sou um péssimo analista político, mas enfim. É, estamos no rabo da cometa neoliberal, eu acho. Isto é, a, possivelmente do liberalismo também, como farsa, digamos assim. Digamos assim, a vitrine do liberalismo, que era sempre propor direitos e liberdade em troca de trabalho e ordem social. Esse pacto não está mais funcionando com as populações e com a população francesa em particular. As pessoas enxergam, digamos assim, a parte da cozinha do neoliberalismo. Enxergam a lixeira que está atrás da cozinha do neoliberalismo e, às vezes, se veem dentro da lixeira. Então, Sim, sim. eu acho que tem uma diferença grande com os movimentos sociais dos anos 70, 80 e até 90, onde não tinha essa noção, onde tinha ainda uma grande esperança no projeto liberal, né? Que ainda está forte na França, não estou dizendo que ele não está forte, mas está rachando por toda parte, né? A gente tinha conversado, aliás, antes de gravar esse programa juntos, que, na realidade, as pessoas não se iludem mais com o argumento de que são apenas os subalternos que são violentos. Eles começam a pensar que a estrutura e o governo, enquanto representante defensor primeiro dessa estrutura, são os principais responsáveis pela violência. E isso é uma coisa que eu nunca vi na minha pequena experiência política na França. Antigamente era sempre assim: vamos manifestar, mas vamos condenar os que fazem violência. Hoje em dia, você tem 70% da população francesa que está a favor de radicalizar as manifestações. Isso é uma coisa nova e uma coisa que eleitoralmente tem consequências também, né? E por isso que a gente tem 3 blocos agora na Assembleia Francesa: um bloco conservador de direita, que é o centro, de Macron, da direita tradicional do centro; o bloco mais da extrema-direita, que é a nova direita que a gente viu com Bolsonaro, etc., talvez um pouco menos neoliberal, justamente, que as extremas-direitas que tem no sul global, né? Um pouco mais social, digamos assim, mas pouco, né? Na realidade, defendem bem bancos também, e a ordem capitalista de maneira geral. E um terceiro bloco, que antigamente era a esquerda, dominado pela social-democracia,
e que agora é totalmente dominado por uma esquerda de ruptura, que é a França Insoumise. Aliás, sempre na Assembleia Francesa, o centro e a extrema-direita tentem fazer um racha entre os partidos que têm uma, uma tradição na paisagem política francesa, que são partidos mais tradicionais ou mais de centro, né? Como Europe Ecologie Les Verts, o Partido Verde, como o Partido Socialista, mas também o Partido Comunista, na realidade, quando se ouve o líder do Partido Comunista, a gente vê que é um partido que talvez não tão radical assim, agora nas suas colocações, pelo menos partidárias. E aí, esses três blocos, essa falta de maioria, faz com que as pessoas, ninguém se enxerga no governo, né? O partido, a população francesa que apoiaria um projeto social-democrata ou de centro, ou social-liberal, como se diz, né? A terceira via, ou terceira via de direita, na realidade, não estão apoiando o Macron, mas ao mesmo tempo sabem que ele não pode fazer nada ou tenta passar por força, e algumas pessoas estão tirando a aderência que eles têm com esse projeto pela brutalidade do Macron na repressão das manifestações, na sua condução das reformas na Assembleia Francesa, etc. E os dois blocos de extrema-direita e de esquerda que não conseguem ser hegemônicos ainda, que o devir político da França vai levar a que seja a nova bipolarização, digamos assim, da vida política francesa. Então, isso cria um problema. E tem uma ira agora do povo francês, porque acumula tudo, né? A vida cara, os preços, a inflação lá para cima, né? E o governo que diz, está tudo bem, não teve nunca menor desemprego do que agora, não se preocupem, toda a situação econômica é por causa da Ucrânia, quer dizer, por causa da Rússia, enfim. Isso não passa mais, né? Sim, Os franceses não... Macron assumiu um discurso sonhado e completamente inventado. Na Exatamente. realidade, pode-se dizer que já não governa, mas gere uma máquina repressiva e Uhum. que mesmo a direita já não mesmo a direita que o apoiou já não se revê nele. Mas tu achas que neste confronto entre os fascistas e justamente uma esquerda de ruptura, Uhum. há a capacidade de reforçar essa esquerda de ruptura de forma a vencer os fascistas? Eu creio que é um facto que os fascistas vão disputar até à última Uhum. gota do seu suor Sim. a hegemonia desta contestação e Uhum. será que a esquerda vai assumir também esse papel de ruptura até ao fim e conseguir ser ser ela a força hegemónica desta confrontação? Bom, eu sou muito suspeito para falar, claro, mas, mas quando vejo que esse projeto, que se chama o Devir em Comum, né? O Avenir en Commun da França Insoumise, nós começamos em 2012 com 6%, acabamos de fazer 11% na eleição presidenciais. Em 2017, a Le Pen só foi para o segundo turno porque teve 600 mil votos a mais do que o Mélenchon apenas, isto é, ela fez 20, o Mélenchon fez 19. Desta vez foi 21, 22, quer dizer, foi sempre por pouco que o Mélenchon duas vezes não chega no segundo turno. Desta O vez que foi mesmo por aparece uma unha, não é? por uma unha. E eu acho que foi por uma unha porque o Partido Comunista lançou um candidato contra o que tinha feito desde 2012, que o Partido Verde não quis tirar a sua candidatura, que o Partido Socialista não tirou a sua candidatura. Enfim, todo mundo partiu dizendo já está perdida essa eleição, né?
E a esquerda mais tradicional não acreditava de jeito nenhum que, com tantos candidatos à esquerda, o Mélenchon possa fazer alguma coisa. Aliás, era a esperança deles, né? Que o Mélenchon não fizesse tanto e que desapareça no... Mas ele fez 22%. Ele fez 22%. Eu me lembro que... Teria ganho com a unidade da esquerda, não é? Pois é, claro, claro, porque a esquerda junta, eu acho que fazia entre 29 e 31, não, Sim, 31% por aí, 31. né? Então teria ganho, né? Mas eu me lembro que eu apostei com outros companheiros de outros partidos que o Mélenchon ia fazer mais de 15%, e eles não acreditavam, né? Eu não acreditava que ele ia fazer a 22. Eu achava que ia fazer a 18, porque eu achava que ele ia fazer a menos do que da outra vez, já que o Partido Comunista tinha apresentado um candidato. Enfim. O que mostra isso? Mostra que justamente a hipótese do Mélenchon e da equipe da França Insoumise foi a estratégia boa. A estratégia foi qual? Não vamos entrar na sopa de siglas de esquerda, não é isso que dá um projeto para a nação. O que dá um projeto para a nação é um bom programa, uma coerência e fazer com que os 25% das pessoas, o 15% das pessoas, dependendo das eleições, que não vão votar, possam ter alguma coisa para ir para a urna e votar. E o Mélenchon não teria feito 22% se não fosse por essa estratégia de trazer as massas que não votam para votar. E isso deu uma esperança, digamos assim. E essa estratégia vai continuar. Eu acho que é uma estratégia de politizar as câmaras, os grupos subalternos da França, nas periferias, né? Os dessindicalizados, né? O pequeno povo branco desclassificado, e chamar isso para um projeto em comum é o que tem que fazer e, infelizmente, é o que a Le Pen consegue fazer melhor do que a esquerda até agora. Coisa que não me explico muito bem, aliás. Né? Até nas manifestações, meu filho estava me falando, eu ouço muita gente nas manifestações que ele vai, hoje em dia, contra esse método brutal do governo de governar, que tinha muita gente que diziam, olha, a próxima vez vamos votar Le Pen porque não pode continuar assim. Isto é, as manifestações não são apenas de esquerda, são realmente Claro, claro. do povo subalterno que pode tanto votar para a extrema-direita quanto para a esquerda. Eu acho que é essa questão que ficamos. Eu tanta coisa haveria ainda para falarmos. É foi um privilégio poder ter-te aqui e certamente continuaremos a falar. Para terminar, gostava só que falasses um bocadinho sobre aquilo que pessoalmente e do ponto de vista do teu trabalho académico e como Uhum. cientista estás a desenvolver e depois nos despedirmos dos nossos ouvintes, já agora para sabermos onde é que estás a trabalhar, que projetos te estão a envolver pessoalmente e profissionalmente. Obrigado. Obrigado por externalizar isso e obrigado pelo convite desde já. Foi um prazer conversar contigo, Frederico. Sempre muito instigante falar contigo. E tuas perguntas nos levam aos lugares certos da reflexão, eu acho. Obrigado. Obrigado. É, eu deixei um pouco de estudar as polícias, né? Por que eu me dei conta disso? Porque as polícias não podiam ser estudadas pela ótica que eu estudava elas no início da minha carreira acadêmica, que era pelo ângulo das políticas públicas. Não tem nenhum estudo de ciências sociais que vai fazer com que a gente vai mudar a mão que segura o martelo polícia, né? O buraco está mais embaixo e as polícias só vão mudar quando o Foucault falaria a governamentalidade vai mudar, a ordem social e suas prioridades vão mudar. Por isso, eu estou trabalhando mais sobre um conceito que estou pensando
de necroliberalismo, porque o neoliberalismo é uma palavra dos defensores do neoliberalismo. Só que o neoliberalismo, a gente vê, e a gente viu isso visivelmente durante a pandemia. Eu escrevi vários artigos, aliás, com minha esposa, Bárbara Dias, sobre isso, sobre a pandemia e o peso diferenciado, o valor diferenciado das vidas, né? E agora estou tentando pensar teoricamente como o neoliberalismo e o capitalismo contemporâneo, na realidade, só se sustentam numa hierarquização e numa naturalização da hierarquia social que leva a movimentos que vão até a morte dos indivíduos, né? Eu vi isso no extermínio dos jovens negros de periferia em Belém do Pará, que foi a última pesquisa empírica que eu fiz, e estou tentando aproveitar dessa pesquisa empírica para pensar teoricamente esse objeto, né? Isto é, um encontro, como que a gente pode explicar? Eu tenho a particularidade de trabalhar tanto com Foucault quanto com Marx. Eu acho que eles casam juntos, né? Casam Não é a muito bem, opinião de sim, todo sim, mundo, sim. Não, eu não é a tenho a opinião de mesma, todo mundo, não podia estar mais de acordo. justamente. Então, eu acho que com os dois, com o Rancière, com outros que nos ajudam a pensar, o Bourdieu também, a gente consegue ver que tem uma governamentalidade que tem como objeto, né, a consolidação, a manutenção do capitalismo radical utilitarista, como é o neoliberalismo, e que isso se paga em vidas, em formas de vida, em negação de vidas. E isso é muito importante, e isso é um nó, digamos assim, governamental que a gente está vivendo, evidentemente, diferentemente, no sul global e no norte global, mas é um nó governamental entre capitalismo neoliberal, biopolítica, necropolítica e colonialidade, né? Que eu acho que são três tripés, assim, é um tripé governamental que organiza todas as nossas vidas e nossos protagonismos políticos. E são esse tripé que a gente tem que quebrar para poder se assentar num protagonismo político que seja capaz de mudar as coisas, né? Então é isso que estou tentando fazer. Muito obrigado pela tua disponibilidade, foi mesmo um privilégio. Aos nossos ouvintes, estivemos a conversar com Jean-François Deluchet, é doutor em Ciência Política pela Universidade de Sorbonne Nouvelle, Paris 3, é professor associado da Universidade Federal do Pará, coordenador do CESIP, MARGEA, o Grupo de Estudos sobre Normalizações Violentas das Vidas na Amazónia, e membro do GENA, Grupo Internacional de Estudos sobre Neoliberalismo e Alternativas. Na política é militante de La France Insoumise, é conselheiro reeleito dos franceses no estrangeiro, na circunscrição Brasil e Recife, e Paramaribo, que é uma palavra bem difícil de dizer para a pronúncia portuguesa, desde 2014. Foi candidato ao Senado francês, de 2014 e 2021. É ainda membro eleito da Assembleia dos Franceses no estrangeiro, desde 2021. E no Brasil fundou, em 2016, o movimento Ocupar a República, que hoje bem falámos neste programa, em Belém do Pará, no Brasil, onde reside há 20 anos, tem 51 anos, natural de Chartres. Muito boa noite e façam o favor de ser felizes. Muito obrigado.